atividade desta tarde consistirá na condução da mesa temática número 3, cujo tema é o desenvolvimento econômico e social e a defesa. O professor doutor Eduardo Viola, da Fundação Getúlio Vargas, abordará o tema a economia mundial e a indústria de defesa nacional. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite da escola. É uma grande honra para mim estar aqui. De fato, é a primeira vez que eu estou nessa escola. Eu estive algumas vezes na Escola Superior de Guerra, mas não aqui, digamos, que é uma escola de altíssimo nível, muito de alta reputação, digamos, tá? Bom, então o tema que eu vou falar se chama As Profundas Transformações do Sistema Internacional na década de 20 e seus impactos no Brasil. Próximo. Então, quais são os drivers principais do momento? Tá certo? Primeiro ponto fundamental, nós estamos na era do fim da pós-Guerra Fria. É decir, não estamos, já terminou. Pelo menos em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa à Ucrânia, mas, segundo alguns autores também, isso pode se retrotrair a 2018, 2019, digamos, tá certo? E acaba, por isso, o dividendo da paz, que nunca foi muito grande, mas que é toda a diminuição, digamos, do gasto em defesa, do gasto militar, comparada com a Primeira Guerra Fria. Tá? Então, a Segunda Guerra Fria, qual é a característica fundamental? É o confronto de várias dimensões, digamos, ou seja, político, econômico, militar, tecnológico, de alta tecnologia, e aeroespacial, digamos, de espaço virtual, guerra cibernética e demais. É um confronto profundo, tá certo? Mas não é, tem diferenças com a Primeira Guerra Fria, do ponto de vista de que, neste momento, nós temos uma economia fortemente globalizada, coisa que não existia em absoluto na Primeira Guerra Fria, embora essa economia fortemente globalizada está se fragmentando. Alguns dizem que nós estamos na desglobalização, que é mais forte, mas eu prefiro utilizar a palavra fragmentado. Nós estamos em um risco aumentado de guerra nuclear, isso claro que o risco é baixíssimo, mas se ha aumentado novamente comparado com... E para alguns autores, por causa da combinação com mísseis hipersônicos e por guerra cibernética, é mais perigoso que a situação da Primeira Guerra Fria, excetuando, claro, momentos como a crise dos mísseis em Cuba em 62. Tá? Então, aumento generalizado dos gastos militares. Então, bom, a questão das tecnologias disruptivas. Este é um ponto muito importante de nossa época, porque tem uma aceleração exponencial das tecnologias disruptivas, a qual a mais importante é a inteligência artificial, que está avançando, acelerando muito mais rápido que o previsto pouco tempo atrás, digamos, tá certo? E, por exemplo, o nível de desenvolvimento da inteligência artificial generativa hoje, 3 anos atrás, era impensável, era de aqui a 10, 15 anos, tá certo? Então, tem autores como o futurista Ray Kurzweil, que faz já muito tempo, ele acertou muitas coisas tecnológicas, digamos, que pensam que em 2029 ou 2028 a inteligência artificial geral vai superar a inteligência humana. A emergência climática, que eu entendo que esteve muito presente neste programa, não vou falar sobre isso, mas é uma questão central, digamos, ou seja, de vulnerabilidade do planeta, de custos materiais e humanos gigantescos, de distribuição extraordinariamente assimétrica das responsabilidades pela produção do aquecimento global e do impacto, de quem sofre. Então, os que produziram sofrem pouco, mas sofrem também,
y los que no produjeron no son relevantes, digamos. Esto aquí no es una cuestión países desenvolvidos en desenvolvimiento, es mucho más compleja. China es hoy, no apenas pelo presente, sino acumulado, es un grande responsable histórico pelo aquecimiento global, por ejemplo. No es apenas Estados Unidos. China es más importante inclusive que varios países europeos como responsable histórico. ¿Tá? Y nos tenemos otro fenómeno fundamental que es a crisis das democracias y o fortalecimiento das autocracias. Próximo. Bom, aqui um ponto importante que eu quero destacar, sempre destaco, digamos, tá? Que para além do simplismo norte global, sul global. A clasificación norte global, sul global está dividida en términos de renda per cápita. Los países de renda per cápita alta son norte global y los países de renda per cápita media alta, como Brasil o China, media baja, como India, digamos que ya está llegando para media alta, o de renda baja, que grande parte de África subsahariana, digamos, ¿tá? Hay que combinar eso, conceptualización, que no es solo mía de todas maneras, con los regímenes políticos. Esa dimensión es fundamental. Por eso que yo pienso que hay 4 grupos de países. Estos no son necesariamente alianzas, ¿está cierto? Son grupos de países en la combinación del nivel de prosperidad y el tipo de régimen político. Entonces, no tenemos o norte democrático, que Estados Unidos, Europa, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda y Israel. O norte autocrático, que China, Rusia, bom, China eu coloco no norte, claramente China deixou de ser parte do Sul já faz muitos anos, apesar que a propaganda chinesa do Partido Comunista é que são um país em desenvolvimento, mas quando de fato é uma superpotência econômica, uma superpotência tecnológica que disputa a hegemonia global com Estados Unidos. Então, seguir falando de que a China é um país em desenvolvimento é um negócio inacreditável. Mas a propaganda da máquina chinesa é bem sucedida. Ainda muita gente tem dificuldade para entender que não é mais um país em desenvolvimento. Além disso, temos, além de China e Rússia, digamos, temos outros países também que são parte do norte autocrático, Arábia Saudita, são todos países muito prósperos, Arábia Saudita, Emirados, Qatar, só que estes últimos estão, son autocráticos, mas están más alineados con Estados Unidos, económica y militarmente. O Sul democrático, que está más concentrado en América Latina, de facto, digamos, y destacando Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Ucrania, África do Sur, Filipinas, son predominantemente no alineados. Y o Sul autocrático, son ejemplos, esto no están todos sus países, Turquía, Irán, Irak, Corea del Norte, India. India dejó de ser una democracia electoral, una clasificación más importante del mundo y sofisticada que a BDEM, Varieties of Democracies, clasifica los regímenes políticos del mundo en 4 tipos: democracia liberal, que es la democracia más profunda, democracia electoral, autocracia electoral y autocracia fechada. Entonces, a India era una democracia electoral, igual que Brasil, mas en los últimos años, el gobierno de Modi, particularmente el segundo gobierno de Modi, transitó para una autocracia electoral. O sea, tenía elecciones electoral limitada, digamos, y a utilización da máquina do Estado en favor do partido gobernante es muy importante, além da imposición de nuevas políticas, digamos, que limitan, o sea, de un fundamento étnico-religioso, hinduista y con un fuerte componente anti-islámico, que es una proporción de 12-15% de la población de la India. Y al mismo tiempo, a India es confrontado con China. Pakistán, Venezuela, Cuba, Nigeria, Egipto son predominantemente no alineados también, mas ahí vamos a entrar en todo un universo de diferenciaciones, digamos que no va a haber tiempo hoy para hablar. Podemos decir así que o norte democrático es una alianza, ¿está cierto? Eso es claro.
¿tá? Que envolve, cuyo hub es Estados Unidos, tanto la OTAN quanto los pactos militares con los países de Asia. ¿Tá? Já o norte autocrático tem a aliança chino-russa, que cada vez mais profunda, digamos, tá certo? É uma aliança basicamente anti-ocidental, mas ao mesmo tempo de defensa de regimes autocráticos porque se sentem ameaçados pelas democracias, pelos regimes democráticos. Tá? E, em tanto, o sul democrático e o sul autocrático são muito heterogêneos e, em princípio, chamémosle de não alinhados, apesar de que há não alinhamento mais para lado ou para o outro, próximo. Bom, isso é muito importante para o Brasil, América do Sul. Presença das autocracias na América do Sul. Então, o que acontece com isto? Tem forte aumento da presença econômica chinesa na América do Sul, com impactos geopolíticos em Venezuela, Bolívia e Argentina, até Milei. Tá certo? É dizer, a situação da Argentina mudou radicalmente agora com o governo Milei, digamos, tá certo? Mas o que acontece? Influência econômica da China tem em toda a América do Sul, e muito forte, tá certo? O ponto é quando essa influência econômica tem impacto político, geopolítico. E aí são alguns países, que basicamente são esses três, tá certo? Aumento da preocupação americana pela presença chinesa. Isso torna um negócio interessante, que a América Latina cresce em importância. Por causa da penetração chinesa e da disputa geopolítica com a China, a América Latina aumenta sua importância, tá certo? Isso é algo muito importante a considerar, tá? Depois, então, a drástica mudança da Argentina, em poucos meses, hoje claramente tem uma posição, continua tendo uma relação econômica importante com China, obviamente, digamos, mas é uma política externa fortemente pro-ocidental, certo? Isso é uma mudança radical, eu diria, desde o governo Menem na década de 90, nós não tínhamos uma coisa assim. Tá? Claro que o governo Milei é um governo incerto. Quão estável é, nós não sabemos, é bem complexa a situação. Tá? Então, forte presença militar russa e cubana na Venezuela, né? Incipiente presença de Irã em Venezuela e Bolívia, né? E situação da América do Sul bastante diferente de faz em 2 décadas. Queda do potencial de liderança do Brasil. Isso bom, aqui potencialidades e obstáculos do Brasil, rapidamente, digamos, tá certo? Ou seja, no que importa, digamos, nas coisas que são mais importantes no momento atual. Bom, Brasil é uma potência agrícola, climático-ambiental e energética. Eu diria que isso já é assim. Tá certo? Pelo papel que tem Brasil na produção de alimentos no mundo, pelo papel que tem nas exportações de alimentos, digamos, tá? Pelo papel que tem na questão da mudança climática, particularmente porque a Amazônia, toda a Amazônia sudamericana, Brasil é 62%, tem soberania sobre 62% da floresta, não estou falando de Amazônia legal aqui, tá? Ela equivale a 10 a 14 anos de emissões globais de carbono. Então, que se chama um grande sumidouro de carbono, carbon sink. Isto é hoje, isto é a razão fundamental de interesse, particularmente nos países ocidentais, pela Amazônia, para apoiar, porque Brasil é um país de renda média alta, é dizer, do ponto de vista da justiça climática, digamos, não faria sentido apoiar Brasil, tem que apoiar Bolívia, Paraguai, tá certo? Mas por que Brasil? Porque Brasil tem isso, a soberania sobre um dos principais sumidouros de carbono do mundo, outro está na floresta boreal, digamos, Canadá, Rússia e demais, e o outro está, os outros estão em Indonésia e Congo. Tá? Então,
é importante isto, é decir, esse é um ponto que eu quero destacar, porque por que há é decir, o que o mundo quer do Brasil? Que mantenha o sumidouro de carbono. Por quê? Digamos, em processo de deforestação exponencial, como explicou hoje o professor Carlos Nobre, isso seria devastador aumentaria muito mais a rapidez do aquecimento global. Bom, então, alta atratividade de investimentos estrangeiros por ter um vasto mercado interno e estar longe das regiões do maior conflito. Isto é bem conhecido, sempre nós temos uma alta atratividade de investimento estrangeiro desde o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Tivemos antes também, digamos, ou seja, na década de 60 e 70, mas muito forte. Então, Brasil atrai muito capital estrangeiro, tá? E é muito importante também, em torno de 17% do capital fixo no Brasil é estrangeira, de todos os países. O mais importante é europeu, segundo o americano, e agora bem importante o chinês, antes era o japonês, muito importante. Tá? Então, por que há esse interesse por localizar-se no Brasil sempre? É um interesse de estar num mercado muito grande, digamos. Tá? Aí vem dois pontos. Muitas empresas que se instalam no Brasil, ao invés digamos, de instalar-se para ser competitivas mundialmente, acabam tentando aproveitar as barreiras proteccionistas brasileiras. Então, é um paradoxo do Brasil, onde muitas empresas estrangeiras atuam, digamos, como empresas nacionais ineficientes, que querem protecionismo, diferente de suas matrizes. Esse é um problema muito importante do Brasil. Tá? Nós estamos na armadilha da renda média, difícil de superar, muito difícil, digamos, tá? Não impossível, tá? Então, nós estamos com um baixo crescimento, tá? Isso claramente desde faz já 45 anos que nós estamos em baixo crescimento, comparado com a média dos países emergentes, tá certo? E a média do mundo. Claro que é mais ou menos parecida com os Estados Unidos, o crescimento do Brasil, que é um país de alta renda. Tá? Então, um alto crescimento requeriria importantes reformas micro e macroeconômicas. Elas avançam, mas muito limitadamente, certo? Requeriria um avanço muito maior, digamos. E por quê? Porque há toda a legislação no Brasil e a regulação é capturada por diversos lobbies. Então, o que acontece? A democracia é sempre uma combinação de produção do bem público universal e a capacidade de articulação dos interesses privados. Quando uma democracia funciona bem, predomina a capacidade de produzir bem público. Vamos dizer um caso, por exemplo, Alemanha, os escandinavos. Quando a democracia não funciona bem, predominam os interesses particulares, que capturam as políticas públicas em interesse particular. E é muito difícil produzir políticas de bem público, como, por exemplo, digamos, toda a questão, digamos, do aumento do poder do Congresso e a dificuldade cada vez maior de Brasil, o investimento público ser investimento em projetos estruturantes, tá certo? São parcelados para diversas constituencies de diputados. Tá? Essa é uma tragédia que cresceu muito nos últimos anos, porque não podemos dizer que hoje Brasil não é mais um regime presidencialista do ponto de vista de fato, não formalmente. É cada vez mais um regime semipresidencial, porque é um Congresso muito poderoso. Tá? E aí tem todos os outros problemas do Congresso que tem a ver com o sistema político disfuncional, digamos, tá? Que erode profundamente os interesses, os investimentos públicos estruturantes. Tá? E superar isso é muito difícil, porque as pessoas que teriam que fazer a reforma constitucional para isso são as que se beneficiam, os políticos que se beneficiam com o sistema atual. Por isso que é difícil isso. É só num momento de ruptura, de nova constituinte, que não é previsível no futuro e que também é perigoso. Então, não, digamos, não é pensar que isso é algo também que só tem lado bom.
Outro ponto muito importante, que não é só do Brasil, sino que hoje mundial, do mundo ocidental, de quase tudo, é a sociedade fraturada, a sociedade profundamente polarizada, certo? Em culturas, digamos, contrapostas. Tá? Toda sociedade que está fracturada, a capacidade, o potencial nacional é erodido. Isso vale hoje claramente para os Estados Unidos, por exemplo, tá certo? Brasil é parecido com os Estados Unidos, embora há uma série de coisas diferentes, digamos, tá certo? Isso é, então eu diria que esse é um dos problemas fundamentais do Brasil. Para uma precondição para o Brasil crecer económicamente de modo sustentable, superar la armadilha de renda media, sería reducir a fractura, reducir a polarización. Porque a democracia funciona para quê? Para que os governos se alternen de centro, centro-direita, centro-esquerda. Tá certo? Já quando é esquerda e direita, e muito pior se é extrema esquerda e extrema direita, a democracia funciona muito mal.